Acho que já está ok, né? Então, mais uma vez, hoje é o dia da nossa última aula. Essa é também a aula mais curta, né? É porque o conteúdo realmente é menor, que é a aula sobre exceptions, né? Que é o último conteúdo abordado aí na prova de certificação. Eu estou fazendo aqui a transmissão ao vivo e também estou gravando para depois tentar subir, que eu acho que a qualidade fica um pouco melhor, né? Não sei se vai aparecer alguém aqui no chat. Não sei se o chat está habilitado, acho que sim. O chat está habilitado. Então, se aparecer alguém, a gente pode tentar conversar. Se tiver algum problema na transmissão, eu estou gravando, então depois eu faço posteriormente o envio, né? Vou enviar de qualquer forma. Tá bom? Então vamos aqui iniciar. Quais são os objetivos da nossa prova de certificação, né, Java CA, que são cobertos nessa última aula, na aula 6? Bom, basicamente nós vamos ver toda ela sobre exceções, exceptions, certo? O primeiro ponto é saber diferenciar uma exceção do tipo checked, certo? Checked exception, de uma exceção do tipo, vou até marcar de azul aqui, unchecked, ok? E o terceiro tipo, que eu vou marcar de amarelo, que é errors, são os nossos erros, certo? Mas o mais importante é diferenciar checked de unchecked, tá bom? Você também tem que saber para a prova de certificação como nós criamos os blocos try-catch, certo? E determinar o fluxo de execução das exceções, né? Como é que o fato de você lançar uma exceção ou não lançar altera esse fluxo, tá? Dentro do seu programa, ok? Saber descrever as vantagens do tratamento de exceções, saber criar métodos que podem lançar exceções, também como chamar, né, esses métodos que lançam exceções, e algumas classes de exceções você tem que conhecer. Nós vamos ver cada uma delas, tá? Aqui está um exemplo de alguns, no pointer, arithmetic exception, está errado aqui, né? Exception, tem um errinho aqui, tá? No pointer exception, né? Arithmetic exception, array index out of bounds e class cache exception. Além dessas quatro, tem mais algumas. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei, mas mais na frente vocês vão ver, tá bom? Porque você tem que conhecer algumas que são unchecked e também alguns que são checked e alguns erros, tá? A gente vai ver lá na frente quais são os que nós temos que conhecer para a prova de certificação, ok? Então, esses são os objetivos. E aí vamos tentar entender um pouco sobre o que são exceções, né? Eu vou falar um pouco sobre a historinha do zoológico, uma parábolazinha para a gente tentar perceber melhor, tá bom? Então, algumas situações em que podem ocorrer exceções. A primeira é o seu código tenta se conectar a um site, né? Porém a conexão caiu, ok? Então a conexão cai, conexão de internet, e aí você não vai conseguir em tempo de execução fazer a chamada àquela URL. Então é uma possibilidade de estourar uma exceção aí de rede relacionada à conexão, ok? Esse aqui seria um erro inesperado, digamos assim, né? É um erro que você não consegue tratar, né? A conexão caiu, você não consegue, é algo que você não espera que aconteça. É um erro que pode acontecer em tempo de execução, por exemplo. Agora o segundo ponto aqui, o programador cometeu um erro e tentou acessar um índice inválido de um array, certo? Então em tempo de execução ele tenta acessar um índice, uma posição no array que é inválida, né? Tipo, o array tem 5 posições e ele tenta acessar a posição índice 5, porque é de 0 a 4, né? Uma terceira possibilidade é um método faz uma chamada, invoca um outro método, passando um parâmetro que não é suportado por aquele método. E aí podemos ter também uma exceção nesse caso, né? Ok? Alguns exemplos, algumas coisas que podem acontecer. Bom, e aí vem
a parábola que eu falei para vocês, que é das crianças no zoológico, né? Imagine que o seu programa é um zoológico e conta uma historinha que são crianças passeando no zoológico, né? Você tem uma família que foi ao zoológico, pai, a mãe, um casalzinho de filhos, estão lá passeando. Ok. Digamos que o filho mais velho consegue passear pelo zoológico inteiro, visitar todos os animais, todas as áreas do zoológico, ver tudo, e nada acontece com ele de mal, certo? Então, é como se o seu programa tivesse finalizado com sucesso, sem nenhum tipo de exceção. Agora, digamos que a irmãzinha dele menor, né, esteja passeando no zoológico também e ela cai no chão, leva uma quedinha, ok? Pronto. E aí, essa queda representa exatamente uma exceção, uma coisa que não se espera que aconteça, né? O que se espera é o caminho feliz, que a criança consiga passear por todo o zoológico sem se machucar. Mas se ela caiu, então pronto, ocorreu uma situação excepcional aí, a criança caiu. E aí, tem duas possibilidades. A criança pode se levantar, né? Pode levantar-se e continuar a caminhada dela de maneira independente, que seria essa situação onde isso se compara a você tratar a exceção, certo? Ou seja, a criança levanta, ela mesma resolve o problema e continua lá o passeio dela. Uma outra situação é a criança começa a chorar, ela não consegue resolver sozinha aquele problema, começa a chorar, né, está caída no chão, e aí o pai vai lá e levanta a criança, tira a criança do chão, limpa ali o joelhinho dela, né, ergue novamente a criança, conversa com ela, de repente passa algum medicamento, alguma coisa, alguma pomada no local onde ficou ferido, e a criança também consegue continuar, né? Só que nesse caso, o que está acontecendo? Ele está deixando para que uma outra parte, né, um outro código que chamou o método, trate essa exceção. Seria lançar a exceção, ou seja, você passa a responsabilidade para que um outro objeto, né, um outro método, no caso aí seria o pai, né, a comparação com essa parábola, o pai que vai tratar do problema, ok? Então as exceções servem para tratar situações excepcionais. Você pode tratar exatamente no ponto onde ocorreu a exceção, no método onde ocorreu, ou você pode lançar a exceção para o método acima, que é o método que chamou aquela exceção, e aquele método pode tratar ou lançar também e assim por diante, né? Ok, então nós temos aí um exemplo, né, de uma exceção, bem simples, bem claro para vocês perceberem aí. Deixa eu só fazer aqui uma coisinha. Pronto, vou mudar aqui para essa tela que fica melhor. Que fica um pouco confuso. Não, peraí. Ele veio para cá, ok. Aqui eu posso fazer isso. Deixa eu só ver aqui uma coisa rapidinho. Fazer isso aqui. Pronto. Ok. Pronto, só porque estava um pouco confuso para mim aparecendo aqui a gravação aqui do lado. E eu me perdi um pouco com o mouse. Agora ficou melhor. Pronto, então eu tenho aqui uma classe Zoo, certo? Nossa classe aqui da nossa parábola, classe zoológico, o método main, que vai iniciar a execução da nossa aplicação. E aí, esse método main recebe, como a gente já conhece, o parâmetro args. Tá? Na linha 3, ele tenta acessar a posição 0 do array. Ou seja, se você passou, né, um argumento, ele vai ser impresso aqui. Na linha 4, se você passou um segundo argumento, ele vai ser impresso na linha 4. Aí o que acontece? Aqui nesse ponto, ele está compilando o código, né? Nesse segundo ponto aqui, ele está executando, chamando o programa que ele quer executar, que é o Zoo, né? Nossa classe Zoo, e passando um parâmetro Zoo, né? Esse string Zoo, que vai ser impressa bem aqui. O problema é, na linha 4, ele tenta acessar a segunda posição, só que não foi passado nada.
ok? Você vai passar de um parâmetro. Então, nesse ponto aqui vai estourar um array index out of bounds exception, né? É uma exceção do tipo runtime exception, a gente vai ver direitinho isso, que é lançado em tempo de execução, ok? E aí você não é obrigado a tratar exceções desse tipo. Exceções do tipo runtime exception você não é obrigado a tratar. Então aqui não existe um try catch obrigatório. Então a exceção vai ser lançada em tempo de execução, ok? Quando ela é do tipo checked, eu sou obrigado a tratar. Se eu não tratar, vai dar erro de compilação. Aqui no caso não dá erro de compilação. O que acontece é que estoura uma exceção do tipo runtime em tempo de execução. Pronto. E aqui vem nossos tipos de exceção. E é mais ou menos o que eu estava falando para vocês. Nós temos a classe Object, que é a mãe de todas as classes, né? Então, não tem ninguém acima de Object. Quem não tem um pai direto, herda diretamente de Object. Então, a nossa classe Throwable, que representa todos os tipos de exceções e erros que podem acontecer, ela é a classe mais genérica de todas. Ela herda de Object. Beleza. E aí a classe Exception e Error herdam de Throwable. Veja que elas não têm relacionamento, isso é importante perceber, tá? Uma exceção e um error, elas não estão na mesma hierarquia, ou seja, nem exceção herda de error, nem error herda de exceção, tá? Ambas são irmãs, herdam de throwable, ok? Agora, a runtime exception, ela herda de exception, certo? Então, como é que eu sei que uma exceção ela é checked, ou seja, exceções checked exception, né? São exceções que eu sou obrigado a tratar no meu código, tá? Se eu chamo um método que lança uma exceção checked, eu tenho que usar o try catch, eu sou obrigado, ou eu tenho que lançar aquela exceção, ou eu lanço no corpo, né, na assinatura do meu método eu já lanço aquela exceção, ou então dentro do corpo eu trato. Exceções do tipo unchecked eu não sou obrigado a tratá-las, certo? Como aquela que a gente viu agora há pouco do array index out of bounds exception. Pronto. Como é que eu sei que uma exceção é checked? A exceção é checked quando ela está na hierarquia de exception, ou seja, ela é filha de alguma classe que é filha de exception, né? Ela tem exception na hierarquia dela, mas ela não herda de runtime exception. Ela não está abaixo de runtime exception. Ela está abaixo de exception, mas não está abaixo de runtime exception. E essas exceções unchecked são aquelas que estão abaixo de runtime exception. Ok? Pronto. Essas são as mais importantes que nós temos que saber para a prova de certificação. Os errors são exceções que nós não conseguimos tratar. São estouro de memória, estouro de heap, são aquelas exceções que a própria JVM vai lançar, né? Então, quando acontece um error, é uma situação em que você não consegue se recuperar dele, tá bom? Então, imagina, você estourou o heap space do seu programa. Vai estourar, o seu programa vai parar, não tem como você se recuperar, né? Você vai ter que inicializar de novo o seu programa, verificar antes por que aconteceu esse erro, né? Tentar resolver o problema antes de reiniciar o programa, tá bom? De repente alocar mais memória, né? Configurar o garbage collector, né? Para um outro tipo diferente, ou alocar mais memória para ele, etc. Tá bom? Pronto. Aqui nós temos um exemplo de um método, né? E aí, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês: cuidado com questões que trocam throws por throw, ok? No plural é usado na assinatura aqui, quando você assina o seu método, né? Na declaração, digamos assim. Assinatura não, na declaração do seu método. Você usa no plural para dizer que esse método ele pode lançar, tem um potencial de lançar um exception. E aqui nós podemos ter várias, né? Separadas por vírgula, podemos ter mais de uma, ok? E no singular é quando você vai efetivamente lançar uma nova exceção. Então ele sempre é acompanhado do new, throw new e o nome da classe, né? Você vai instanciar da exceção que você está instanciando, ok? Pronto. Aqui eu estou lançando uma exceção do tipo checked, certo?
Por quê? Estou lançando a exceção que é exception. Exception é checked. O método que chamar fall vai ser obrigado a tratar, criar um try catch, né, para tratar a chamada de fall, ou declarar throws exception também na declaração do método, ok? Logo aqui abaixo a gente tem uma outra situação que é, eu tenho um string builder aqui, esse string builder não foi instanciado, ou seja, eu não criei um objeto para essa referência, ele é uma referência que aponta para null, então quando eu chamar sb.toString, ele vai lançar um null pointer exception, que herda de runtime exception, ou seja, é uma exceção unchecked, certo? Eu não sou obrigado a tratá-la. Então esse código compila porque no pointer exception eu não sou obrigado a utilizar try catch. Eu poderia utilizar try catch? Poderia. E capturar no pointer, sim, mas eu não sou obrigado a fazer isso, tá bom? Pronto. Mais um pouco sobre lançamento de exceções. Aqui é uma outra situação em que eu criei um array de animais, né, com 0 posições, e tentei acessar a posição 0. Ora, se o array não tem nada, está vazio, né, o array vazio, é um empty array, isso aqui vai me dar um array index out of bounds exception, ok? Array index, esse meu x ficou horrível, out of bounds exception, ok? Pronto, é isso. Do lado direito aqui nós temos as várias formas de lançarmos as exceções, né? A gente viu aqui antes situações em que, como as exceções são lançadas de maneira natural, ou seja, são lançadas por erros no nosso programa, mas como nós podemos, dentro do nosso código, forçar o lançamento de uma exceção. Então, aqui é uma forma, né? Through exception, through new exception, eu posso lançar também um new exception passando uma mensagem, é o que está acontecendo aqui, ok? Da mesma forma, eu posso lançar um runtime exception e também posso criar um novo runtime exception passando uma mensagem. Então, esses construtores aí nós temos que conhecer, né? Os dois tem construtor default, que não passa parâmetros, e tem um construtor onde eu posso passar um string, que é uma mensagem, né, relacionada àquela exceção. Aqui só tem um texto específico, exception, mas você poderia detalhar, dizer que tipo de exceção é essa, o que foi que aconteceu, né, que você está lançando essa exceção, explicar um pouco na mensagem. Tá bom? Pronto. E aí tem uma tabelinha resumindo aquilo que nós falamos. Olha só. Uma exceção do tipo runtime exception, né, que pode ocorrer em tempo de execução, eu não sou obrigado a tratar. Eu sou obrigado a tratar ou declarar? Não. Ok? Pode ser capturado pelo programa, sim. Se você criar um try catch, você consegue, de uma runtime exception, você consegue capturar. Se você não é obrigado, mas você pode capturar. E ela é sempre subclasse de runtime ou de alguma classe que herda de runtime. Tá? Então ela está na hierarquia, né? Está abaixo de runtime exception. Checked exception, você é obrigado a tratar, ou seja, se o método lança uma exceção checked, né, você tem que ou tratar ou fazer o throws lá em cima. Obviamente também pode ser capturado, já que você tem que tratar, né? E ela é uma subclasse de exception, mas não de runtime. Ela está abaixo apenas de exception, não está abaixo de runtime. Isso porque runtime está abaixo de exception. Okay? E o último, que é o error, já falei para vocês, você não consegue tratar, né? Você não consegue capturar, é mesmo um erro que vai paralisar sua aplicação. Como você não pode tratar, obviamente você não vai ser obrigado, já que você não pode tratar. E ela é uma subclasse de error. A gente vai ver, nós não criamos esse tipo de... Nos nossos programas, geralmente a gente não cria isso aqui. Isso aqui é criado, já está definido para a própria Java Virtual Machine, né? Tem os tipos de erros lá que já está criado, definido por ela. Tá bom? Então vamos entrar agora no que interessa, que é o tratamento das exceções, nosso try statement, né? Então, o famoso try, a gente usa, botei maiúsculo, mas na verdade é minúsculo, né? Try,
E aqui nós temos o nosso bloco de código. E aqui você pode ter catch, né? E aqui dentro a exceção, está aqui exception, mas você pode ter outros tipos de exceção. Exception é o bloco do catch, né? E depois você pode ter um finally ou não, ok? E vai ter o bloco também do finally. Ok, vamos, acho que eu tenho uma figurinha aqui, pronto. Alguns detalhes importantes com relação a isso, tá? De sintaxe, a gente tem que ficar atento. As chaves, elas são sempre obrigatórias, ok? Você sempre vai ter que utilizar chaves. Deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho. Certo. As chaves você vai sempre ser obrigado. Então, é diferente, por exemplo, de um comando if ou while, um loop, que você não é obrigado a colocar. Você só é obrigado se tiver mais de um comando dentro. No try catch é diferente. Você sempre vai ter que ter as chaves, tá bom? Independente se você tem um comando ou dois, elas sempre têm que estar presentes. Então, elas são required, obrigatórias, né? Então, eu queria que você tenha o bloco, né, do seu código, tá? Onde, eventualmente, se você criar um try catch é porque potencialmente pode ser lançada alguma exceção. Se for lançado, vai ser capturado pela cláusula catch, né? E aqui tem o tipo da exceção e o identificador, que é uma referência, né, àquela exceção. Então é como se ele passasse por parâmetro, como se fosse um método, entre aspas, que recebe como parâmetro a exceção que foi lançada dentro do bloco try, tá bom? Então, essa aqui é a forma mais simples. Você tem que ter, pelo menos, se você tem um try, você tem que ter um catch ou um finally. A gente vai ver depois o finally. Mas você nunca vai poder ter o try sozinho, tá? A forma básica é essa, try com o catch, né? E você pode ter vários catches, né, para cada exceção que você quer tratar, tá bom? Você não precisa ter um único catch, você pode ter um catch para várias exceções. Não cai aqui no OCA, só apenas no OCP, que eles cobram aquele try com recursos, né? Try with resources, isso não cai aqui na prova da OCA, então a gente não tem que se preocupar com isso, tá bom? Apenas o try catch convencional que vai cair. Pronto, então está aqui um exemplo dentro do método void, não retorna nada, né? O método explore. Nós temos aqui um try catch, ok? Aqui ele chama o método fall, seria o método lá da criança cair ou não, né? E aqui ele lança um runtime exception, uma exceção de tempo de execução, uma exceção unchecked, né? Então a gente nem teria a obrigação aqui de criar esse try catch, porque é runtime, mas nós podemos criar. Então, se por acaso for lançado, e realmente está sendo lançado, acontece aqui a execução do bloco do nosso catch, né? E é executado esse método aqui, getup, ok? Então, o que acontece aqui é o seguinte: como eu entro no try, executo o fall e o fall lança runtime exception, a linha 6 ela nunca vai ser executada, ok? Vai cair no catch e aí o método getup é executado. Como a exceção foi tratada, ela não foi lançada para o método que a chamou, esse método cAnimals vai ser executado na linha 8, ok? Eu trato a exceção e depois continuo o fluxo dentro do meu método. Se eu não tratasse, se ela fosse lançada, aqui pararia no momento que foi estourada a exceção e voltaria o fluxo para o método que chamou o método explore. Pronto. Como eu falei para vocês, as chaves são obrigatórias, né? Curly braces aqui. Então eu teria que ter aqui chaves aqui, eu não tenho, ok? Abre e fecha chaves. E bem como aqui também eu não tenho, né? Então não vai compilar dessa forma. Outra coisa, o try isolado não existe, tá? Ele tem que ter um catch ou um finally pelo menos. Então isso aqui não vai compilar, por quê? Porque eu não tenho aqui nenhum catch e nenhum finally. Pronto, agora uma outra estrutura, uma outra forma, nós temos o try catch junto com o nosso finally, certo? Finally é o seguinte: finally é o bloco que ele sempre será executado
após a execução do try ou do catch, né? Digamos que o caminho feliz ocorra, não é lançada nenhuma exceção. Terminou o try. O catch não vai ser executado, porque nenhuma exceção foi lançada, mas o finally vai ser sempre executado ao final. Outra situação, lançou alguma exceção dentro do bloco, né, dentro do try. O catch vai ser executado. Logo depois da execução do catch, que tratou aquela exceção, o finally também é executado. Okay? Mais uma vez aqui, precisa ter também as chaves, tá? Ok? E o detalhe é sempre esse. O finally é sempre executado, independente de ocorrer ou não exceções. O catch pode não ser executado, ok? Se não lançar nenhuma exceção. E parte do bloco do try pode não ser executado se for lançada uma exceção antes, né? Mas o finally sempre é executado. Então está aqui um outro exemplo, né? O método explore chama aqui cAnimals, depois vai chamar o método fall, e aí caso algum desses dois métodos lance um exception, o fluxo vem para cá, né? Então, por exemplo, se o cAnimals lança exceção, o fluxo já vem para cá, não executa fall. Se a exceção só ocorre aqui em fall, ele executa cAnimals, termina com sucesso, executa fall, lança exceção, cai aqui, certo? Numa situação que não lança exceção em nenhum dos dois métodos, ele não cai aqui dentro do catch e vai direto para o finally, tá? E nos outros dois casos, sempre executa o finally. Se lançou exceção aqui ou aqui, depois de tratar, executa o finally. E depois de executar o finally, continua na linha seguinte, que é a linha 18 aqui, go home, certo? Pronto, vamos entender aqui por que esse código, esses dois, né, no caso, não compilam. Aqui primeiro ele inverteu a ordem, né? Essa ordem aqui é importante. Ele não pode colocar o finally antes dos catches, ok? Isso aqui não é como o switch, né? Que você pode colocar na ordem que você quiser e tudo mais. Aqui não. Aqui o finally tem que vir mesmo ao final. Então tem que inverter a ordem aí, senão vai dar problema. Aqui você tem um try sem nada, né? Ele tem que ter pelo menos um finally. Então, como é que eu corrijo esse código? Tá aqui, ó. Eu tenho um fall, logo em seguida eu tenho um finally dizendo tudo ok. System output além ok. Então isso aqui funciona. Eu tenho que ter pelo menos ou um catch, ou vários catches, né? Ou um finally, ok? E finally é um só, obviamente. Pronto. E aqui está um exemplo de uma situação que pode ocorrer numa prova de certificação, né? Onde ele pode perguntar para você qual que é o resultado final aí da execução desse código, né? Então o que acontece? Ele criou uma string vazia e aí vamos entrar no nosso try, tá? O que ele faz aqui? Ele concatena a string vazia com T, ok? Então o S agora passou a ser, vou colocar assim, né? Passou a ter T, antes era vazio. Nenhuma exceção é lançada aqui. Ele pula para o finally, né? E aí no finally ele inclui o F. Pronto. Terminou o finally, ele continua a execução. Inclui a letra A. E aí não faz mais nada e simplesmente ele imprime o F ao final. Então ele vai imprimir TFA. Ok? Bem simples, né? Pronto. Capturando vários tipos de exceção. Então, vamos ver um exemplo onde nós capturamos mais de uma exceção, certo? Aqui nesse primeiro slide ele só define algumas exceptions, né? Nós podemos criar as nossas classes de exceção. Então, essa primeira classe animals out for a walk, ele herda de runtime exception, né? É uma unchecked. Exhibit closed também. E essa exhibit closed for lunch herda de exhibit closed. Então, no final das contas, as três exceções são do tipo runtime, né? São exceções unchecked, com o detalhe que essa aqui, essa terceira, ela herda da segunda, ok? A primeira não tem relação nenhuma com elas, mas a terceira herda da segunda. Tem que se atentar para isso, tá bom? Pronto. Então, o que acontece aqui? Olha só, como eu falei para vocês, eu posso ter vários catches, né? Um único finally, um único try, mais vários catches.
Único try, que eu digo, dentro dessa estrutura, né? Eu posso ter outros tries dentro do meu método, né? Posso ter um try que trata algumas chamadas, posso ter realmente um try. Mas dentro dessa estrutura aqui eu não posso ter try e depois ter outro try aqui, continuando esse try, certo? Então tem que ter primeiro, tem que ter um conjunto de catch e um único finally, tá bom? Posso não ter nenhum catch e um finally no final. Pronto, então tá aqui, se animal, e aí ele tenta capturar animals out for walk, né? Que é aquela que é isolada lá, a runtime, certo? Pronto, esse aqui é o primeiro catch. Se essa exceção for lançada, cai aqui o fluxo para cá, ok? O segundo catch é caso seja lançada uma exceção desse tipo aqui, exhibit closed. Aí nesse caso cai para cá, ok? E aí ele vai imprimir strings diferentes dependendo da exceção que for lançada. Ok, tudo bem. Nesse segundo método aqui, visitMonkeys, né? Ele chama o cAnimal, só que agora ele está chamando primeiro a exceção que é subclasse, que é o exhibit closed for lunch, né? Se ele chamar a exceção que é subclasse, ó, olha só, ela está embaixo, né? É de baixo. Ele executa esse código, ou seja, se ele chamar a mais específica, ele vai executar essa. Se ele chamar a mais genérica, ele vai executar essa aqui. E aí vem um detalhe, aqui, né? Se ele chamar mais específica, ele vai executar aqui. Se chamar mais genérica, executa aqui. E aí tem um detalhe importante que é, essa ordem ela importa, né? Essa ordem com que você declara os catches é importante. Por quê? Porque imagine que tivesse o contrário, né? Eu acho que eu coloquei aqui, pronto. Se eu inverter aqui a ordem, né? E colocar a mais genérica primeiro, ou seja, esse código aqui, esse segundo, ele nunca vai ser executado, vai ser um código inalcançável, inatingível, né? Um unreachable code. Você nunca vai alcançar esse código, nunca vai imprimir esse try back later. Por quê? Porque vai sempre cair na exceção mais geral que está aqui. Mesmo que eu lance um exhibit closed for lunch, como essa exceção é desse tipo aqui também, vai cair sempre aqui e nunca vai executar. E aí o compilador percebe isso, percebe que esse código é inalcançável e não deixa compilar. Você não vai conseguir compilar. Então observe, quando você vê na prova da certificação, se ele colocou esses catches na ordem, certo? Do mais específico do mais genérico, como era aqui, né? Primeiro das subclasses para a superclasse. Então primeiro as mais específicas, as subclasses, depois as superclasses. Ok? Pronto. Aqui é a mesma situação, olha só. Runtime exception, ela é mais genérica que exhibit closed, né? Exhibit closed, se a gente voltar aqui, ela herda de runtime exception. Então você criou uma situação que esse código aqui é inalcançável, né? Você não consegue nunca entrar aqui. Por quê? Porque se lançar um exhibit closed já cai na seção mais geral, que é runtime exception, tá bom? Se eu inverter isso, né, vai funcionar. Se eu colocar esse exhibit closed na primeira posição e runtime na segunda, vai funcionar. E exception, como é a mais geral de todas, ou seja, runtime exception, herda de exception, ela tem que ficar por último mesmo. Então tá ok. Pronto, agora isso aqui eu acho que eu tenho que tirar. Senão vocês não vão conseguir ver o código muito bem. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu trazer pra cá. Captura de vídeo, vou tirar isso aqui, tá? Pronto, e vocês vão conseguir ver melhor, tá? Sempre vou ter que lembrar de fazer isso quando for para esses códigos que são maiores. Então a gente tem aqui um método main, ok? A prova de certificação ela vai exigir que vocês conheçam alguns, depois eu vou falar mais detalhes, mas que vocês pelo menos saibam para que serve algumas exceções já do Java, né? Que o Java já traz para nós, tá bom? E uma delas é essa IO exception. Nós estamos vendo nesse slide aí, nesse código, né? Ok? Então, no exame do OCP, nós precisamos conhecer mais a fundo, saber como é que nós fazemos leitura e escrita em arquivos. No OCA a gente não precisa. Esse exemplo aqui é só para a gente
verificar o IO exception e para mostrar para vocês que dentro de um catch você pode ter um novo tratamento, ou seja, eu estou tratando mais uma vez uma segunda possível exceção que pode ser lançada, né? Então, por quê? O que ele fez aqui? Ele está tentando fazer uma leitura, né? Dentro desse método read, imagine que ele vai tentar fazer uma leitura de um arquivo, de um ficheiro, né? E se por acaso esse ficheiro não existir, não for localizado, ele vai lançar um IO exception. Então, como ele vai lançar um IO exception aqui, eu estou tratando aqui nesse catch, ok? E aí, ao tratar nesse catch, o que acontece? Ele vai testar se esse reader é diferente de null, ou seja, ele conseguiu de alguma forma abrir o ficheiro, carregar o ficheiro, então ele quer fechar, vai chamar um close. Só que esse método close também pode lançar uma IO exception, certo? E aí por isso que ele cria um try dentro já do catch que já existia, tá? É basicamente para nós vermos o exemplo, esse slide é basicamente para isso, né? Se tudo correr bem, se não lançar nenhuma exceção, ele nem entra aqui nesse catch, já sai, né? Geralmente esses métodos close aqui são chamados dentro, quando você não usa o try com recursos, né, do Java 7, geralmente esse método close é utilizado no finally, né, para você forçar que sempre vai ser executado, porque por exemplo aqui nesse caso ele, são um parênteses, mas nesse caso ele está lendo o arquivo e como não está gerando exceção ele nunca vai fechar, né? O ideal é que ele feche sempre. Okay. Pronto. Lançando uma segunda exceção, então nós temos aqui um try, e dentro desse try eu estou forçando o lançamento de um runtime exception, certo? Pronto, o que está acontecendo aqui? Quando ele lançar essa nova exceção, ela vai ser já capturada nesse primeiro catch. Quando esse primeiro catch for capturado, o que ele vai fazer? Quando essa exceção é capturada, ele tenta lançar uma runtime exception aqui, certo? E aí tem um detalhe. Como eu falei para vocês, o finally sempre é executado, ok? O bloco finally sempre é executado, né? Independente de lançar ou não exceção. Quando dentro do finally ocorre o lançamento de uma exceção, vou chamar essa exceção aqui, essa aqui eu vou chamar de 1, exceção 1, certo? Essa aqui é a exceção 2, ok? E essa aqui é a 3. Quando você vê isso, você se pergunta, que exceção, no final das contas, vai ser lançada para o método que chamou, né? O método que chamou o tratar. Bom, essa primeira, ela com certeza não vai ser lançada porque ela já foi tratada aqui, né? Então, ela já é esse ezinho aqui, ó. Pronto, então essa aqui com certeza não vai ser tratada pelo método que chamou. Essa segunda, o que acontece? Quando você vê um throw new, você já pensa assim, aqui ele já vai devolver a 2 para o método que chamou. Só que aí tem um detalhe, o finally sempre é executado. Quando o finally é executado e você tem uma terceira exceção, essa vai se sobrepor a 2. Ou seja, a 2 vai ser descartada e a exceção 3 é que vai ser lançada. Então, ele não vai lançar um runtime exception para o método que chamou, mas sim uma exception. É isso que vai acontecer no final das contas, tá? Então, ficar atento a esse detalhe. Pronto. Eu continuo sem meu rosto, né? Pronto. Eu vou deixar sem por enquanto, porque senão vai ficar por cima dos nossos códigos aqui. Ok, então nós temos aqui esse método exceptions, certo? Pronto. Nós temos aqui esse método exception, e esse aqui é uma questão do tipo que eles chamam de trick, né? Que tenta pegar a gente, tenta enganar a gente. Então vamos lá. O que é que vai acontecer aqui? Vamos tentar entender o que vai acontecer aqui no final das contas. Eu tenho o meu método exceptions, tenho um result que está com string vazia, tenho um string v que é nula. Ok. Eu tenho um try e um outro try dentro dele, certo? Até aqui, tudo bem, né? Então isso aqui é muito comum, cair uma questão desse tipo, ele vai querer saber o que é que no final das contas vai ser executado aqui, né? O que será executado. Eu vou ter que abrir a porta para minha exposição, um instante, pessoal. Já vou.
Chegou agora no ginásio com a minha bebê. Pronto. Então, ele declarou uma variável v, que é nula inicialmente, né? O result é vazio. Então, o result é vazio e o v é nulo. Então tem um try dentro do outro. Nesse primeiro try aqui, ele faz result receber a concatenação com before. Então o result passa a ter before. E ele chama v.length. Só que o que acontece aqui? Olha só. Como o v é nulo, o que vai acontecer aqui? No pointer exception, né? Então, como vai acontecer no pointer exception, esse código da linha 37 não é executado, certo? Então ele salta para o catch. Quando chega no catch, ele faz um result mais igual a catch. Ou seja, o result agora vai ter before e catch. E aí ele lança um runtime exception, certo? Beleza. Só que esse runtime exception não vai fazer com que saia o fluxo da nossa sessão de cara, porque nós temos um finally. E aí no finally ele faz result mais igual a finally. E aí nós passamos a ter before, catch e finally, ok? E aí ele lança uma exception aqui, ó. Olha só. Como ele lança um exception, nós temos um try mais externo que tem um catch de exception. E aí o fluxo vem para cá. E aí ele entra dentro de result mais igual a done. E aí, então no final das contas ele imprime before, né? Ele imprime catch. Quer dizer, ele retorna, né? Não é que ele imprime, ele retorna. Catch. Finally. E por último, done. Certo? A única string que ele não vai incluir é after. Ok? Então, tipos de exceções comuns. Agora a gente vai ver, como eu comentei com vocês no início, nós vamos ver os tipos de exceção que nós temos que conhecer, tá? Runtime exceptions são essas aí. São essas 6, né? Arithmetic exception, array index out of bounds exception, class cache exception, legal argument, no pointer, number format. Vamos ver uma por uma, tá bom? Com calma. Arithmetic exception. Ela acontece, por exemplo, quando nós temos uma divisão por zero, ok? Não é permitido em Java você dividir, né, um número inteiro por zero. Quando isso acontece, ele vai lançar essa exceção, a JavaLang Arithmetic Exception, divisão por zero. Array Index Out of Bounds, né, vimos várias vezes, né? Então ele criou um vetor aqui de 3 posições e ele tenta acessar a posição -1. A posição -1 não existe, né? É uma posição inválida. Então ele vai lançar um Array Index Out of Bounds Exception dizendo, olha, você tentou acessar a posição -1. Aqui nós temos um outro exemplo, né? Que é o que é mais comum. Aqui está muito na cara, né? Você olha para um código desse, você já mata de cara que é um Array Index Out of Bounds porque está acessando -1. Agora aqui, você tem que estar atento que ele está tentando fazer um for de i menor ou igual a length, ou seja, ele vai acessar a posição 0, posição 1, posição 2 e aí a posição 3, porque é menor ou igual. E aí essa posição 3, ela é inválida, porque eu só tenho 3 posições, 0, 1 e 2. Tá? E aí nesse caso aqui, ó, array index out of bounds, você tentou acessar a posição 3, que não existe no vetor, né? No vetor de 3 posições. Class cache exception. Olha só, ele criou aqui um string e tentou fazer o cast para integer. Como string e integer não fazem parte da mesma hierarquia, e aí você tem que perceber isso, né? Se elas fazem parte da mesma hierarquia e eu tenho ali uma instância, né, de integer no final das contas, geralmente o cache vai funcionar quando? Quando você tem aqui dentro dessa referência uma instância dessa classe, né, e você está atribuindo para o integer. Então aqui poderia ser uma referência de um tipo mais abstrato, mas que, por exemplo, object, né, que integer é de object, e aí você conseguiria fazer o class cache, o cast aqui.
Como string e integer não tem relacionamento nenhum, aqui vai dar um class cache exception, né? Ok? Aqui embaixo ele fez... Não, perdão, aqui não é class cache exception. Aqui nem vai compilar, na verdade. Por que nem vai compilar? Porque o compilador já percebe, ele já consegue ver que você está tentando fazer um cache para integer de um type que é uma referência para string, certo? Confundi, troquei tudo aqui, cara, mas voltando. Nessa primeira situação ele nem compila, por isso que tem não compila ali para lembrar disso. Nem compila porque ele já percebe, ó, você está querendo fazer um cache de string para integer. Agora na segunda situação, que é essa aqui, é que vai ter o lançamento da exceção, que é o class cache exception. Por quê? Porque aqui você tem sim object, que é mais geral, ou seja, você tem um object integer de object, né? Então eu posso fazer um cast de um object para um integer, ok? Só que o detalhe é que esse objeto, obj, ele aponta para o mesmo objeto que type aponta. E type aponta para quem? Para muse, que é um string, certo? Então, em tempo de execução que ele vai perceber que na verdade o obj, em tempo de compilação ele sabe que type é string, mas ele não sabe o que é obj em tempo de compilação. Ele vai saber em tempo de execução, que o obj no final das contas é um string. E aí quando ele descobrir que em tempo de execução, na execução do programa que é um string, ele vai lançar aí sim o class cache exception e vai estourar essa exceção aí, dizendo que você não pode fazer cache de string para integer. Pronto, acho que ficou claro. Illegal argument exception, né? Então, isso geralmente ocorre quando você passa um argumento que o conteúdo dele é incompatível, é ilegal, seja lá o que for, né? Então, por exemplo, aqui ele fez uma condição de guarda que chama, que é para poder manter a consistência dos dados do objeto. Ele recebe aqui um number eggs e ele verifica, olha, eu só seto esse number eggs no meu objeto se você me passou um valor que é maior ou igual a zero. Se você me passar um valor negativo, eu não vou setar. Então veja que aqui não foi lançada nenhuma exceção, simplesmente ele guarda o valor ou descarta, né? Guarda ou não o valor. Ok? Entretanto, outra situação é, eu posso chegar, veja que não declarou throws aqui, porque é um runtime exception, então eu não preciso declarar throws aqui, certo? Se fosse uma checked exception, uma exception comum, eu teria que declarar aqui, ó, o método lança exception, né? Então, ele está lançando aqui um novo illegal argument exception, no caso em que você passou o número de ovos negativo, certo? Ó, número de ovos must not be negative, não pode ser negativo, ok? E aí, se não lançar a exceção, ele, obviamente é porque é maior ou igual a zero, e aí ele seta o valor para this number x, né? Ok? E aqui está como é que fica a exceção ao ser lançada, né? O texto aqui chega para a gente na nossa console. Number format exception, acho que isso aqui está duplicado. Peraí. Class cache, remix. Eu peço desculpa, mas esse slide aqui foi duplicado e não foi feito, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu verificar aqui.
Vou só ver aqui o que é que supostamente deveria estar aqui nesse slide que eu esqueci de colocar. Vamos ver se ele abre aqui pra gente. Pronto, acho que abriu aqui. Agora, deixa eu ver aqui se eu tenho. Tenho aqui o conteúdo. O conteúdo da nossa aula de hoje. Deixa eu ver aqui o number format, que eu vou só escrever para vocês. Ok. Então, basicamente, o que deveria ter... Pronto, eu vou só escrever aqui para vocês o que é que deveria ter nesse slide que não tem aqui. Eu peço perdão que eu realmente vacilei aqui. Aqui ficou exatamente igual ao anterior, né? Foi. Eu dupliquei e depois não editei esse aqui. Basicamente o que deveria ter aqui era um integer parseInt, né? Então o que vai acontecer? Quando é que vai lançar o number format? Então imagina que você tem a classe integer. Vamos esquecer o que está aqui. Ok. Esquece tudo isso aqui. O que deveria ter aqui dentro, né? Supostamente deveria ter. Então, você tem um integer, chama o método parseInt para fazer a conversão de string para inteiro. E aqui, dentro desse método parseInt, ele espera que você passe para ele um inteiro. Mas imagine que você passe A, B, C, certo? Pronto. Então você passou um string, você não passou um integer, né? Ele está esperando, na verdade, que você passe, por exemplo, 15, né? Só que ao invés disso, você passou ABC. Então, quando isso acontece, ele não consegue fazer o passe dessa string para transformá-la num inteiro, e aí vai lançar aqui, ao invés de ser javalang illegal argument exception, né? Então, deixa eu riscar aqui. Ele vai lançar um javalang number format exception. Então aqui vai ser number format exception. Ok? Pronto. E ele vai dizer, ó, number format exception for input, né, para a entrada que você passou, certo? For input string, geralmente são string, né? Então, ele vai dizer, ó, ABC, foi o que você passou como parâmetro para o método parseInt, ok? Então, parseInt vai lançar um number format exception retornando isso aí. Bom, beleza. Pronto. E agora vem o noPointer exception. Né? E essa aí a gente já viu vários exemplos, vários casos, né? Você tenta chamar algum atributo ou método de um objeto que é nulo, né? Uma referência ou é nulo ou nunca foi atribuído nada a ele, né? Que é o caso aqui de um atributo de classe, né? Um atributo de objeto, né? De instância chamado name. Como ele não foi instanciado, não tem nada nele, ele é nulo, vai lançar em tempo de execução um noPointer exception. É a exceção mais comum de todas. Olha, agora tem o number format exception, olha só. Na verdade, eu dupliquei aqui. Deixa eu ver. Dupliquei e acabou que ele está aqui. Foi exatamente o que eu escrevi aqui já para vocês. Tá bom? Pronto, então aqui depois eu tenho só que remover esse slide aí. Pronto, aqui já expliquei. Checked exceptions, né? São as exceções que nós somos obrigados a conhecer pro... Eu já mostrei exemplo do IO exception também, mas o file not found exception, na verdade, ele herda de IO exception, tá? É um tipo específico de IO exception. É exatamente a exceção quando ele não encontra, não localiza
o arquivo. Você referencia um arquivo e esse arquivo não existe. Então ele vai lançar um File Not Found Exception e isso é checked, ou seja, para esses dois casos aqui eu sou obrigado a ou usar try catch, né, ou a usar o throws e lançar a exceção para o método que chama, tá bom? São checked, certo? Pronto. O IO exception é mais genérico, né, para casos de leitura e escrita em arquivos que podem lançar exceções. Eu não coloquei nenhum exemplo aqui porque nós já vimos exemplos anteriores aí, a tentativa de leitura e lançando o IO exception. Então, basicamente isso. Um é para arquivos não localizados, o outro é mais geral para escrita e leitura em arquivos, em ficheiros. Okay? Pronto, agora os nossos errors, que são aquelas classes que a gente não consegue se recuperar, né? Essa aqui é importante conhecer, Exception Initialize Error, aqui é ela, Stack Overflow Error e No Class Def Found Error. Pronto, essas três são essenciais para a gente conhecer. Essa primeira aqui, quando é que ela acontece? Ela acontece quando alguma exceção é lançada dentro de um bloco de inicialização estático, nós já vimos isso, né? Então, os blocos de inicialização estáticos, eles são executados da primeira vez que sua classe é referenciada, certo? Não é quando cria um objeto da classe, mas quando a classe é referenciada de alguma forma, ou na criação de um objeto daquela classe, ou chamando um método estático daquela classe, ou acessando uma constante daquela classe. Então esse método é executado. Se ocorrer uma exceção aí, como está acontecendo aqui, olha só, aqui ele está lançando uma reindex out of bounds exception, certo? Então, o que acontece aí é, ele vai lançar uma pilha de exceções para você, onde a primeira é um erro, uma pilha de throwable, na verdade, né? A primeira é um error, que é o exception initialization error, que nós estamos vendo, e ele diz, ó, causado por a reindex out of bounds, que foi a exceção original lançada dentro do bloco estático de inicialização. Basicamente é isso. Stack Overflow Error, né? Quando você faz chamadas recursivas de maneira infinita, sem condição de parada. Condição de parada é quando você tem um if, né, um teste para saber se você vai retornar ou não e não chamar novamente o método recursivamente. Então esse caso aqui, né, esse exemplo aqui, ele está chamando o mesmo método de maneira infinita, passando 1 como parâmetro. Então ele vai empilhando dentro da stack, né, do seu programa, vai empilhando de not code this, de not code this, de not code this, até chegar um ponto que estoura o espaço de memória reservado para a pilha. E aí quando estourar esse espaço de memória, vai estourar esse erro aqui, stack overflow erro, seu programa vai para o espaço, né? Você não tem mais como continuar a partir daí. O programa vai ser finalizado. Ok? Pronto. No class def found erro, eu não coloquei o exemplo, mas eu vou falar o que é. Imagina que você compilou o seu programa bonitinho com as dependências, né, com as classes que você precisa utilizar, suas dependências. Só que no momento da execução, você não disse onde é que essas classes estão. Tá? Então, o que acontece? Ele tem o código lá, o bytecode.class, referenciando classes que ele não sabe onde estão ou como localizá-las. Quando isso acontece, ele estoura um no class def found erro. Ele chega dentro do código, encontra uma classe. Onde é que está essa classe? Como eu não passei a informação da biblioteca que tem essa classe no comando Java, né, ele não encontra. Se ele não encontra, ele vai lançar para você no class def found error. Ok? O Eclipse é campeão disso aí, né? Muitas vezes ele se perde lá nas configurações dele, ou então algumas vezes você compila o código e vai jogar no seu servidor de aplicação, e lá no servidor de aplicação não vai alguma dependência. Ou seja, você tem o código compilado lá, aquela dependência estava lá no Eclipse, ok, mas quando você, via Maven, gerou o seu build lá, o seu pacote, né? A dependência não foi junto. Quando a dependência não vai junto, no momento de executar, ele vai dar um no class def found error, porque as classes que ele depende não foram empacotadas, né, para serem implantadas lá no servidor de aplicação. Ok? Beleza. Chamando métodos que lançam exceptions, né? Pronto. Acho que esse aqui é, deixa eu saber aqui se é o último item, subclasses. Pronto, vai terminar já. Acho que vamos terminar com mais ou menos 1 hora, né? Como eu falei, essa aula ela é mais curta mesmo.
Pronto. Estão chamando métodos que lançam exceptions. E aí a gente tem essa classe que é a more carrot exception, que é uma exceção, é uma exception, né? Temos a classe bunny que chama itCarrot. Por que ela não compila aqui nesse ponto, né? Dentro do método main chama itCarrot. O problema é que itCarrot lança um no more carrots exception. Pode lançar, né? Tem um potencial para lançar. E no more carrots exception, ela herda de exception, que é checked. Se é checked, eu sou obrigado a tratar ou colocar um throws aqui. Eu coloco throws aqui de no more carrots exception ou uso try catch. Caso contrário, vai dar erro de compilação. Por que aqui não compila? Vamos lá. Eles chamam itCarrot, só que o itCarrot, nesse caso aqui, deixa eu ver uma coisa. Peraí, eu acho que tem um erro nesse slide. Certeza tem um erro nesse slide. Aqui era para ser outro nome. Não era para ser esse nome, o mesmo itCarrot. Eu não posso ter dois métodos com o mesmo nome dessa forma aí, né? Só se eles forem sobrecarregados. Então deixa eu ver aqui no meu material qual o nome que deveria estar aí. Deixa eu ver. Pronto. Então vamos nos abstrair aqui. Vamos pensar que aqui não é itCarrot. Ok? Mas é um método chamado good. Mais uma vez aqui eu preparando os slides aqui na madrugada, acabei esquecendo de atualizar aqui. Então, o nome desse método aqui é good, ok? Ele chama também itCarrot. O método good lança no more carrots exception. itCarrot não lança. Tudo bem. Não tem problema nenhum eu colocar um throws aqui e chamar um método que não lança. O problema é eu tentar fazer um tratamento chamando um método que esse método não lança uma exception, certo? Uma exceção do tipo checked. Por quê? Porque ele sabe já em tempo de compilação que esse código aqui é inalcançável, inatingível. Eu não consigo chegar nesse código porque esse método aqui ele não lança uma exceção do tipo checked, ok? Se aqui fosse um unchecked, tipo null pointer exception, runtime exception, não tinha problema. Mas como ela é checked, e eu estou dizendo aqui que eu estou querendo tratar ao chamar, então tem que ter algum método dentro do meu try que lança essa exceção. Se não tem, né? Se eu incluir também o método good aqui, vai resolver o problema. Se eu incluir isso aqui, good, dentro do try, resolveria, porque good pode lançar a exceção. E aí se lançar, é tratado aqui. Ok? Mas como não tem, vai dar erro de compilação. Ok, agora o detalhe sobre as subclasses, né, que a gente tem que estar atento com relação aos nossos métodos que nós sobrescrevemos. Né? É o que nós vimos na aula anterior, que é o override de métodos. A gente viu um pouco sobre isso, mas é para ficar mais fixo. Né? Eu posso, dentro da minha subclasse, no caso aqui bunny herda de hopper, né? Ok? Eu posso não declarar exceção nenhuma se eu quiser. Eu não posso inventar exceções novas. Eu posso declarar a mesma exceção, né? Ou exceções que são subclasse daquela exceção, mas eu não posso criar uma exceção nova. Então aqui ele passou a lançar uma exceção nova que aqui não tinha. Isso aí não pode. Tá? Se aqui não lança nenhuma exceção na classe pai e na classe filha, o método que eu estou sobrescrevendo não pode lançar nenhuma exceção. Ok? Pronto. Aqui é exatamente o contrário, né? Eu lanço a exceção lá na classe pai está aqui em cima, eu lanço a exceção aqui e eu acho que eu já posso voltar aqui só um instante. Deixa eu só retomar aqui. Pronto, voltou. Acho que não tem mais slides com... Deixa eu só checar aqui, eu acho que não tem mais nenhum slide grande não. Ah, tem só esse. Então quando for isso aí eu tiro de novo. Pronto. Então, eu posso na classe pai sim declarar no método que eu lanço e na classe filha não declarar, tá? O que não pode é o contrário. O que não pode é isso aqui. Declarar na filha sem ter declarado que eu lanço a exceção na pai.
Ok? Pronto. E aqui? Aqui eu estou declarando na classe filha, né, uma exceção que é subclasse de exception. Se a gente voltar lá para o primeiro, ó, cannot hope exception, ela extends exception. Então, isso aqui também pode, tá bom? Eu posso declarar uma exceção mais específica aqui. O contrário é que não pode. Eu não posso declarar uma exceção aqui, cannot hope exception, e aqui declarar exception. Aí não pode, tá bom? Ou seja, resumindo, ou eu não declaro nada na filha, ou eu declaro a mesma exceção, ou uma subclasse daquela exceção. Pronto. É isso. E esse último caso aqui, ele está declarando illegal state exception, mas é porque illegal state exception, a gente está falando naquele caso de exceções checked, né? Ela é unchecked, ou seja, ela herda de runtime exception. Ok? Então, nesse caso aqui pode. Tá? Aquela regrinha lá é para exceções do tipo checked, ou seja, exceções que herdam de exception, mas não herdam de runtime exception. Nesse caso aqui não tem problema nenhum a classe específica declarar uma exceção, porque é uma exceção do tipo runtime, que não sou obrigado a declarar, não sou obrigado a tratar. Ok? Pronto, agora eu vou mais uma vez tirar minha cara feia aqui do meio. Deixa eu ver se eu trago aqui. Pronto. E aqui eu acho que é o último slide antes da gente concluir. Acho eu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui a gente tem o resultado, né, do que vai acontecer já, mas vamos olhar aqui. Temos o método main. Esse método main tem um try chamando hop. Hop é um método private static. E esse método ele lança um runtime exception, tá? Passando a mensagem can hop. Ok? Esse slide aqui é só para mostrar para vocês as formas de você imprimir uma exceção. É só isso. Então, na linha 9, ele mostra a primeira forma, que é você imprimir a exceção. Ele vai chamar o toString dela e vai ser impressa assim. Ok? Ele vai imprimir o caminho completo, né? O pacote e o nome da classe, que no caso é runtime exception, e depois 2 pontos é a mensagem que foi passada, que é essa. Outra forma, que é aqui na linha 10, é você chamar .getMessage, imprimir simplesmente a mensagem. Então aqui ele imprimiu, veja só, apenas a mensagem, mais nada. Ok? E a terceira forma é você imprimir toda a stack, né? E aqui ele vai imprimir 3 linhas nesse caso. Ele imprime a exceção, chama o toString da exceção. Depois ele vai imprimir hop.2.15 para dizer, olha, a exceção originalmente, né, na sua origem, ela foi lançada aqui na linha 15, certo? Aqui ele está dizendo que é o arquivo handling.java, que é o ficheiro supostamente onde está esse método main. E quem chamou esse hop na linha 15 foi o método main na linha 7. Então o método main na linha 7 chamou o hop. Ok? Pronto. E depois não tem mais nada. O método main é o método principal, onde começa a execução do programa. Pronto, pessoal. É isso. É isso que a gente precisava saber da parte de exceção. Realmente é bem tranquilo. Na OCP é que você tem que saber mais detalhes e tudo mais. Mas aqui para OCA é só isso mesmo. Saber diferenciar checked, exceções checked de unchecked, saber esse fluxo do try, catch e finally, né? Quando a exceção é lançada pelo próprio programador, pelo próprio programa, ou é um erro lançado pela JVM, saber como é que os métodos declaram exceções, como é que lançam exceções, e essa diferença que eu falei para vocês, que é essencial, do throw no singular, quando você vai lançar uma new exception, né? Throw new exception, e o throws no plural, que aqui vai ser no método, na declaração do método, né? Logo após a lista de parâmetros. Ok? Pronto. Queria agradecer a vocês por terem tido a paciência de assistir as aulas. E quem assistiu até aqui, eu acho que está preparado para, pelo menos a parte teórica.
E aí o ideal é vocês fazerem questões e verem as respostas e tudo mais. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, alguma questão que não concorde com a resposta, algo do tipo, eu peço que vocês mandem um e-mail para mim, que eu vou ter o prazer de ver e averiguar. Também, se quiserem colocar nos comentários dos vídeos alguma dúvida aí no YouTube, eu posso depois olhar também e responder nos comentários. Mas se mandar um e-mail é mais fácil, né? Lembrando que o meu e-mail, para quem não viu, não sabe, é Luiz Eufrásio @ né, gmail.com. Ok? Pronto, é isso. Obrigado a todos e um grande abraço e até a próxima.